Olá, olá, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui no nosso podcast Questione, né? Mais uma quinta-feira a qual nós estamos aqui com sempre o mesmo propósito, né? Unidos aqui, ter esclarecimento, né, das nossas demandas, dos nossos questionamentos. E eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado. A cada dia nós vamos aí avançando, né? Vamos crescendo dia após dia, e isso só pode acontecer primeiramente por Deus e por causa de você, né, que tem a cada dia acreditado nesse trabalho. Já vou deixar aqui o que nós sempre pedimos desde o início aí, que você veio aí se inscrever no canal, se porventura você ainda não é inscrito no canal. É muito simplesinho, é só você acompanhar aí, você vai conseguir se inscrever com muita facilidade. E eu peço que você também já deixe o seu like aí, já dá aí o seu joinha e compartilha também com o seu amigo aí, porque isso aí vai nos dando aqui força dentro dessa plataforma para poder alcançar o maior número de pessoas aí, para receber também esse podcast aí até elas. Então, eu queria aqui, mais uma vez, te deixar muito à vontade para você poder se sentir em casa, como nós sempre deixamos bem claro que esse podcast é um podcast criado para cada um de nós. Então, você pode aí mandar as suas perguntas, você pode aí interagir diretamente com a gente aqui, que vai ser sempre um prazer tê-los aqui, tá? Então, vamos aí mandando aí pros seus contatos, pros seus amigos aí, já avisando, olha, deu hora, já começou o podcast Questione, que eu tenho certeza que hoje nós vamos aqui ter assuntos muito relevantes para as nossas vidas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos dar continuidade, honrando aqui a nossa palavra, né? Aquilo que nós sempre temos o cuidado, o zelo aqui. E na semana passada eu falei, mostrei aqui no final aqui as perguntas que nós ainda temos muitas aqui, então nós separamos mais aqui uma quantidade de perguntas para hoje a gente estar aqui discorrendo sobre elas. Então, nós vamos estar respondendo. Por que eu estou falando isso? Se porventura você fez uma pergunta e às vezes você vai falar, poxa, Washington, já tem aí 2 quinta-feira, 3 quinta-feira, minha pergunta não vem. Fique tranquila, sua pergunta tá guardadinha com a gente aqui e com certeza aí ela vai ser falada. E às vezes também o que eu quero dizer para você aí, tem perguntas aqui que nos fazem que elas são muito semelhantes, né? E são muito próximas daquilo que nós já estamos respondendo. Então, assim, acaba que a gente já responde aqui 2, 3 perguntas aqui, às vezes com uma pergunta que nos fazem aqui. Então, só para você ter essa tranquilidade que nós temos esse cuidado aqui de ler todas as perguntas e separar para a gente estar podendo falar de cada um dos assuntos, tá? Então, fique aí conosco aí, que eu tenho certeza que hoje nós vamos aqui mais uma vez com chuvas de perguntas e vai ser algo que vai edificar demais a minha vida e a sua vida. Tá aqui comigo também, né, a parceira aí de guerra aí que não falha uma quinta-feira, glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Eu vou deixar ela fazer as considerações dela aqui e logo em seguida nós vamos partir para o que interessa, que é responder aqui a pergunta que você nos mandou aqui com tanto carinho. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este lugar que faz parte, né, de cada um de nós, é algo que nós estamos construindo em família e nós queremos mais uma vez te agradecer pela sua companhia, por você estar aí nos acompanhando e hoje, como o Washington disse, mais uma oportunidade que nós temos e somos gratos por isso. Então nós convidamos você a ficar aí ligado com a gente, você pode mandar aí para os seus contatos e olha, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de curtir ali, porque é de muita importância, tá? A gente conseguir multiplicar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. E como o Washington disse, nós estamos aí buscando trazer o esclarecimento de acordo com o que vocês vão mandando aí pra gente, como demanda, e nós estamos fazendo isso. Cada pergunta, cada opinião é muito importante para nós, então que você se sinta à vontade para compartilhar e falar conosco também um pouco aí sobre as suas questões, né? Sobre as suas demandas, porque afinal de contas o Questione é justamente para isso, né? Nós estamos cumprindo o nosso propósito se nós alcançarmos aí trazer esse esclarecimento para cada um de vocês. Então vamos lá, né? Como o Washington disse aí, hoje em mais uma chuva de perguntas, né? A primeira que nós fizemos foi muito boa e eu tenho certeza que essa não será diferente. Respondemos ali algumas perguntas bem importantes e relevantes também, então agora não vai ser diferente, não é isso? Então nós vamos começar. Bora. Com essas perguntas, tá? E você também pode ir lá no nosso Instagram e você pode dar a sua sugestão. Deixa lá
para a gente no direct, algum assunto, alguma coisa que você quer saber. Acredito que agora, também já nesse mês de agosto, a gente vai ter uma programação aí, que a gente vai estar fazendo uma agenda com algumas pessoas que nós estamos convidando para estar aqui. A cada semana nós vamos ter. E essa chuva de perguntas ajuda a gente a ter um direcionamento de qual assunto nós vamos tratar, tá? Por isso que é tão importante. Então, eu acho que nós trazemos um esclarecimento prévio aqui de assuntos que nós queremos aprofundar e trazer cada vez mais conhecimento e aprimoramento sobre o que nós estamos falando com você, tá bom? Isso aí. Então, vamos lá? E também, né, só para deixar aqui, referente que a Natália falou que lá do Instagram de você poder mandar a sua pergunta, você pode também mandar pra gente lá algumas sugestões, né, referente ao quê? O horário do podcast, questione às 8 horas, tá um horário bacana para você. O dia tá bacana, tem alguma coisa aí que você quer sugerir? Nós também somos aqui abertos à sugestão, até mesmo porque, como nós sempre deixamos claro aqui, né? O podcast ele é nosso, então você tem sim a sua voz aqui. Então eu queria também deixar para você aí, nessa liberdade, você também nos mandar essas informações, nos dar um feedback, isso é bom, tá? Porque a nossa intenção aqui é trazer sempre o melhor para vocês. Então, através daquilo que você nos falar, nos trazer esse feedback, isso é de extrema importância pra gente, né? De falar, como eu disse aí, o horário do que... E depois a gente vai deixar lá, né? Eu vou pedir pra ter uma caixinha lá, interessante, né? Me veio isso aqui agora. Sim. Então, bom que ao vivo é assim, né? Vai vir na cabeça, a gente vai falando, vai se aplicando pra frente. Não só de perguntas, mas de sugestões. Isso, né? Olha, sugestão, o questione poderia ter mais vezes? Ó, bacana. Poderia ser em um horário mais cedo, mais tarde? Enfim, são essas coisas que vai nos ajudando a cada dia. A gente vai ajustando aqui e vamos conseguir chegar aí naquilo que a gente quer chegar, que é o propósito maior aqui, que a gente não pode parar. Uma coisa é que é de propagar e trazer esclarecimento aqui para você em todas as áreas da sua vida e também um bom papo à luz da palavra de Deus, né? Que é a nossa base de fé, que é o que nos conduz. Então, bora lá. Primeira pergunta aqui da chuva de perguntas aqui. E aqui nós já nos deparamos com a primeira pergunta aqui, que nós vamos responder, e nós já falamos aqui, tanto eu quanto a Natália, nós somos pastores, né? Nós estamos aí à frente de um ministério chamado Igreja Braços do Pai. Se você não conhece, vai lá depois no Instagram, ou também aí no YouTube, você pode entrar lá. Eu e a pastora Natália estamos ali à frente ali, já vai fazer 8 anos, né? Em setembro. Sim, agora, 7 anos, né? Eu já tô adiantando um ano, não esquenta a cabeça não. Vamos... Já não basta estar passando rápido. Não eu tô adiantando. É por isso que eu já sou acelerado. E nós vamos fazer ali 7 anos ali, pela graça e misericórdia de Deus, temos ali estado ali conduzindo pessoas ali até Jesus. Porque esse é o nosso papel. Assim também como é um dos propósitos do Questione aqui. É o propósito, é levar você até Jesus de uma forma que você venha compreender. Então, nós somos pastores e a primeira pergunta aqui eu já vou direcionar ela aqui para a pastora Natália, já vou mandar no peito dela aqui. Pastor é uma profissão? Então, olha, o que acontece? Eu, na verdade, assim, eu posso dizer para vocês que eu já tive muita dificuldade com essa pergunta, né? Porque as pessoas perguntam assim, qual a sua profissão? Eu nunca respondi que a minha profissão é ser pastora. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente tem que buscar entender, primeiramente, o significado das coisas para a gente ter uma compreensão melhor do que é cada uma dessas funções. Quando a gente fala do pastor como profissão, por exemplo, existe o pastor que cuida de um rebanho de ovelhas, aí estou falando do animalzinho, ovelha mesmo, que tem o cuidado da poda, que tem o cuidado da alimentação, toda aquela dinâmica de cuidado. Então, esse tipo de ocupação pode ser chamada uma profissão, tá? E aí, vamos ver algo, né? O que é profissão? A gente precisa entender o significado de quando a gente pergunta para alguém qual é a sua profissão. Então, vamos lá. Pastor é profissão? Vamos entender. Profissão é um trabalho, uma atividade especializada dentro de uma sociedade geralmente exercida por um profissional. Algumas dessas áreas, por exemplo, elas exigem estudos, especificações, dedicação, como, por exemplo, a medicina. O profissional de medicina, ele precisa de um estudo apurado, depois ele vai fazer residência, e entre
tantas outras coisas. Um engenheiro, da mesma forma, ele tem uma ocupação, uma atividade que requer dele esse estudo intensivo, né, essa busca para que ele possa exercer essa profissão. Outras dependem de habilidades práticas, né, de coisas que a pessoa vai desenvolvendo ali ao longo da vida, e essas habilidades práticas apenas com formações básicas, né? Que eu poderia dar um exemplo, que pode ser com o ensino fundamental, o ensino médio, como profissões, por exemplo, um faxineiro. Ele pode ter na sua profissão um ensino fundamental, ou às vezes muitos nem isso, e isso não deixa de ser uma profissão. Diferente de um médico e de outras coisas que eu falei aqui, outras áreas que precisam dessa dedicação, certo? Um ajudante, um jardineiro, entre outras coisas, tá? E aí nós vamos conseguir observar que isto é a profissão, tá? Independente da dedicação que a pessoa tenha, enfim. A gente pode observar que a vida não é feita só de momentos claros, nos quais a gente se percebe, você percebe ali perfeitamente a vontade de Deus, tá? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes é necessário, às vezes, a gente seguir alguns caminhos, né, meio, como diz, escuros ou até incomuns, que muitos devem, às vezes, lutar duramente para que eles possam seguir uma vocação. Tá? E é aí que eu quero entrar. Então, pastor de igreja, por exemplo, tá? Que cuida de pessoas, que exerce a pregação da palavra, nós podemos falar que pastor é uma profissão ou é uma vocação? Tá? Então, por que eu não considero o trabalho, o lugar que eu estou e o que eu estou desempenhando como uma profissão? Porque, para mim, isso é vocação. Tá? A palavra vocação, ela vem do latim. E essa palavra, nós vamos encontrar o que significado dela a palavra vocare significa chamado. Então, a palavra vocação significa chamado, tá? Então, por que eu me considero alguém? Eu não sou, para mim, pastor, não, o que eu faço não é profissão, mas sim uma vocação. Porque eu recebi um chamado. Então, é sua profissão? Não, é a minha vocação, tá? Porque, olhando a essência da palavra, por exemplo, a vocação, ela é um chamado, tá? Antigamente, nesse tempo, a vocação significava, por exemplo, que qualquer pessoa que tivesse uma aptidão, por exemplo, a pessoa tem uma aptidão com música, então ela tem uma vocação. A pessoa tem uma aptidão, por exemplo, por medicina, tá? Então, o que acontece? Depois, isso foi adquirindo um significado religioso, a vocação, tá? Então, foi se havendo uma separação. Por quê? Vocação é algo que sempre vai indicar um chamado de Deus. Você foi vocacionado, você foi chamado, você foi separado para algo. Então, ou seja, por que não é uma profissão? Profissão é algo que eu escolho. Vocação, eu recebi um chamado, tá? Eu recebi uma separação. Quando você é vocacionado, você foi chamado para fazer algo, correto? E quem chama sempre deseja alguma resposta da pessoa em que foi solicitada. Por isso, se eu chamo alguém, por exemplo, se eu chamo o Washington, eu preciso que ele faça o quê? Que ele me dê uma resposta, correto? Então, quem foi vocacionado, ele precisa dar uma resposta para quem o chamou. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que é vocacionado, que recebi um chamado e que, através do pastoreio, estou dando uma resposta para Deus. Então, para mim, o que eu exerço hoje, pastor, não é profissão. Esta é a minha vocação. Sim. Embora hoje nós desempenhamos, por exemplo, muitas características de uma profissão. Por exemplo, o pastor, ele precisa de ter férias, ele precisa ter certos amparos jurídicos falando, muito semelhantes àqueles que ocupam as suas profissões, tá? Que exercem essas profissões. Então, quem chama sempre deseja a resposta da pessoa que chamou. Então, eu estou cumprindo a minha vocação. Eu não estou desempenhando uma profissão. Eu estou respondendo o chamado daquele que me solicitou. E a gente está falando isso aqui
mediante a nossa resposta e aquilo que a Bíblia fala que é vocacionado, né? Esse é algo que tem essa vocação que a Natália acabou de explicar aqui. Nós não estamos aqui falando que tem lugares aí que eles têm pastores como profissional. Sim. Né? Tem ali o seu salário, e não é errado, é bíblico que é justo o obreiro receber o seu salário, porque, afinal de contas, pastor também come, pastor também tem as suas necessidades. Só que num âmbito diferente, isso, né? Tem as suas famílias. E, em contrapartida, também existem aqueles que são 100% voluntário mesmo, né? Que, dadas as condições da congregação que estão, e por isso que a gente vê... Porque se eu entro no âmbito profissional... É o seguinte, por que o profissional trabalha? Cara, ele ama a profissão dele, sim, mas ele quer um salário. Ele não trabalha... Bota... Ele trabalha primordialmente pela recompensa. Sim. Já o vocacionado, tem pessoas, não. Ele vai trabalhar ali, chega no final do mês, dos 30 dias, ele quer a receita dele. Independente do que está acontecendo. Ele não é errado. Que é justo, é justo. Ele tem as contas dele para pagar, sim. Ele tem as suas necessidades para suprir. Agora, no caso do vocacionado, que ele faz aquilo porque ele ama, não se trata do dinheiro. Não se trata dele ter uma conta cheia, embora eu defendo sim que pastores, né, assim como todo ser humano, precisa de ter uma qualidade de vida. Sim. Precisa de ter ali algo ali equilibrado, né, algo ali justo, né, mediante ali a questão do trabalho que é exercido. Porque afinal de contas, e a gente vai olhar essa questão de pastoreio, nós estamos cuidando de algo que não é nosso. E às vezes você vai falar, mas a sua igreja, não, eu faço parte, a igreja não é minha. As ovelhas não são minhas, aqueles membros não são meus, eles não são meus funcionários, sim. Não são meus empregados, então eu estou cuidando de algo que não é meu. Então, quando se trata da questão, por isso que tem muitos que adotam esse método dentro das igrejas de profissional e acaba se virando como se fosse uma empresa mesmo. Eu não estou aqui para questionar método A, método B, mas a Bíblia ela nos deixa bem claro que pastor é vocacionado. Então, aqui a nossa resposta, que ao nosso entendimento e biblicamente aqui para nós trazemos que eu não sou um pastor profissional, vamos dizer assim. A minha profissão não é pastor, até mesmo porque hoje lá quem fica em tempo integral é a pastora Natália. Eu também tenho outros afazeres, né? Eu trabalho fora, tenho negócio próprio, enfim. Mas para nós, pastor não é uma profissão, tá? E não estamos aqui criticando quem que entende que ser pastor é uma profissão, né? E, na verdade, essa questão de ser vocacionado, isso não é só com relação ao pastor. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou te chamar para fazer uma reflexão. Há uma diferença muito grande quando você encontra alguém que é profissional, lógico, tá? Exercendo qualquer cargo. Lógico. E quando você encontra alguém que é vocacionado. É a mesma coisa no pastoreio. Vocação é um convite pessoal que sim. Deus faz para alguém, para cada um. Então, eu recebi uma vocação, um chamado. E eu descobri isso fazendo o quê? Pastoreando. Você pode estar recebendo um chamado de Deus, uma vocação, para ser um enfermeiro. Sim. Você pode estar recebendo um chamado, uma vocação de Deus para ser um empresário. Ser um político, ser qualquer outra coisa. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você encontra alguém vocacionado, é diferente. É diferente. Qual que é a diferença de alguém que é só um profissional e de alguém que é vocacionado exercendo uma profissão? Então, olha aqui. Alguém que é um profissional e nós temos um vocacionado exercendo uma profissão. Você vai ver a diferença. Com certeza. Por quê? Porque aquele que só está exercendo uma profissão, ele vai fazer se ele tiver o recurso para fazer. Ou vai cumprir meta. Se você tiver como pagar, você tem. Se você não tiver como pagar, você não tem. O vocacionado é o seguinte: se você tem dinheiro, ele faz. Se você tem o que oferecer, ele faz. Se você não tem o que oferecer, ele vai fazer do mesmo jeito. Se ele tiver no bolso dele, ele tira e põe. E se ele tiver no bolso dele, ele vai tirar para cumprir. Quantas pessoas eu já vi, Washington, pagando para trabalhar? Isso é um vocacionado. Sim. Porque, na verdade, não se trata do trabalho. Trata-se de uma missão, de um convite que ele recebeu. E ele descobriu que fazendo aquilo ali que ele está fazendo, ele está cumprindo. Ele está respondendo isso. Então, o que acontece? A vocação é isso. Cada ser humano tem algo de pessoal. Uma maneira pessoal de realizar isso. Então, ao descobrir a sua vocação,
o homem ele está se descobrindo a si mesmo. Porque aí a gente linka com o quê? Com o episódio da semana passada, quando nós falamos sobre propósito e sentido da vida. Sim. Então, quando você descobre a sua vocação, você está descobrindo a si mesmo e automaticamente você vai levar outras pessoas também a se descobrir. Daí a necessidade de permanecer atento a tudo, para perceber qual a sua vocação. Então, é interessante, eu acho, porque o conceito de pastor hoje, ele é bem abrangente. Sim, claro. Né? E ele é evidenciado no Novo Testamento, muito pouco mencionado lá. Né? Os serviços atribuídos, gente, ao pastor de cada igreja local, hoje eram atribuídos com mais frequência aos presbíteros, aos anciãos naquela época. Então, pouco se falava a palavra pastor. Sim. Tá? Você vai observar que no Novo Testamento são pouquíssimas, e agora eu não vou me recordar quais foram as menções, porque sempre falava-se de presbíteros, de anciãos e bispos. Tá? Então, sempre foi no plural, nunca no singular. Olha que interessante. Quando se foi atribuído, porque com o tempo a classe ela foi se expandindo. O seu grau de importância é a tal ponto que nós quase podemos equipará-lo aos sacerdotes e levitas do Antigo Testamento. Tá? Então, gente, ser pastor hoje é pertencer a uma classe dominante. Né? Então, eu poderia dizer que é ter uma posição, ainda que com muitos percalços, conceituada por muitas mães, por exemplo. Eu vejo minha mãe mesmo, ela tem a maior alegria de ter, né, a mim e o Washington como pastores na família. E quem sabe, muitas mulheres queriam que seus maridos fossem pastores, ou os maridos que as mulheres fossem pastoras e vice-versa, porque para muitos é um grande título religioso. Né? Uma posição de muito destaque social. Ainda tem pessoas que estão vendo isso e por isso sentem-se profissionais da fé. Tá? Então, o que acontece? Eu quero concluir isso dizendo que Cristo ele não nos concedeu cargos. Sim. Tá? Cristo ele não nos concedeu cabides de emprego, profissionais religiosos, líderes religiosos, donos de igrejas, empresários de igrejas, donos da verdade. Ele tinha somente uma intenção. Quando ele concedeu os dons ministeriais, e ele falou isso na palavra, que as pessoas se sentissem voluntários em seu serviço. Assim como Paulo e assim como Pedro. Então, qual que era o desejo de 1 Pedro 5,2? Nós vamos poder observar isso. Que ele falou, olha, apacentai o rebanho de Deus. Então, o rebanho não é de pastor nenhum. Não, nós não temos essa legalidade para isso. Não, nós não somos donos de nada, não somos donos de um lugar, não somos donos da verdade. E o que nós somos chamados, a nossa vocação, e o que eu descobri é o que o Senhor fala, apacentar o rebanho de Deus que está entre vocês. Né? E ele fala, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Gente, vocação nunca é por obrigação. Tá? Muitas vezes você vai trabalhar obrigado, o vocacionado não. Vocação nunca é por obrigação. E ele fala assim, olha, que vocês apacentem todos que estão no meio de vocês e que vocês façam isso voluntariamente. E aqui ele fala algo que eu tenho no meu coração. Ele fala, nem por torpe ganância. E ele fala assim, olha, e nem de ânimo, mas de ânimo pronto. Isso aqui são características de alguém que é vocacionado. Não é por ganância. Mas é de um ânimo pronto, ou seja, ele está pronto a qualquer momento. Para servir pessoas que não têm nada para oferecer, para servir aqueles que talvez, quem sabe, a sociedade iria jogar de lado. E ele continua falando, ele fala assim, olha, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, essa palavra ela tem que estar no coração do pastor todos os dias. Ele não é um profissional, ele é um vocacionado. Os dons ministeriais eram um trabalho de pastoreio. Para que é isso? Para dizer, todos devem me obedecer? Não, você está aqui para servir. Verdade. Então, a mentalidade que o vocacionado tem é entender, porque os pastores eles levavam as ovelhas para ficar juntas. E a profissão do pastor, nesse tempo, onde hoje ainda existe criadores de ovelhas, que exercem essa profissão do pastoreio, era de levar as ovelhas e ficar juntas, arrebanhavam. O que é arrebanhar? Uni-las todas em um só lugar.
a fim de que elas fossem comer das melhores pastagens. Então o pastor estava fazendo o quê? Servindo o tempo inteiro. E detalhe, né? Até mesmo durante a noite, né? Se você vai estudar, conhecer um pouco sobre essa questão do pastoreio aí, falando da parte animal, é algo interessante que durante a noite o pastor ele fica andando ali no meio das ovelhas. Por quê? Você sabe que se a mais fortinha der uma trombada na mais fraquinha, ela cai e o aparelho digestivo da ovelha ele é gigantesco. E o que acontece com ela? Ela se sufoca e ela morre. Então o pastor, em todo tempo, ele está ali no meio das ovelhas, com o quê? Com cuidado. Se a mais fraquinha caiu, por isso que Jesus usava esse exemplo de pastoreio, porque naquela época, dentro daquele contexto, era a cultura daquelas pessoas. Então ele falava numa linguagem que eles entendiam. Quando ele começava a citar sobre as ovelhas, automaticamente eles vão, opa, peraí, tá falando de algo que a gente conhece. Mas Jesus sempre remetia para aquilo e trazia para quê? Para pessoa. E ali você vê que é isso. Então o pastor é isso, a gente tá ali no meio das ovelhas, não longe das ovelhas, não as ovelhas lá e deixa elas para elas chegar na época de tirar a lã, nós vamos tirar a lã, chegar na época de pegar a carne, não, de forma alguma. Mas é de cuidado, e um cuidado que muitas das vezes o pastor ele vai deixar de dormir algumas horas na noite. Ele vai deixar de sair alguns finais de semana com a sua família. Ele vai deixar de estar em reuniões com a sua família. Por quê? Porque o coração dele foi chamado para aquilo, para cuidar eu falei, de algo precioso. A vocação, ela fala mais alto do que a profissão, Sim. Tá? E aí, sabe, Austin, a gente observa isso, que os pastores, eles levavam as ovelhas para ficar juntas. Ele conduzia, ele arrebanhava, a fim de que elas estivessem e fossem comer das melhores pastagens. Agora, é importante a gente olhar algo que eu quero falar isso aqui, deixar bem claro, que toda tentativa de controle, de autoridade humana, de forçar, sabe, de forçar a barra, né? E quando eu falo forçar a barra, eu falo de pressão, de tentar exercer domínio, sabe, sobre a igreja, inventar estratégias, fazer um ajuntamento, como se fosse o rebanho fosse massa de manobra. Controlar as pessoas com chantagens, com cargos, com promoções, sabe, com remunerações, aproveitar o cargo, né? Isso é muito forte. E título e o dom, sabe, para poder pressionar as pessoas, para ter privilégio de qualquer pessoa. O que acontece? Isso não procede da mente de Cristo. Isso não procede de Deus, porque qualquer pessoa que usa isso como privilégio, sabe? Não procede daquela mente unificadora que é Cristo Jesus. Então, qual que é a mente do pastor, do vocacionado? Ele vai unificar. E não vai ser por força, não vai ser por violência. Ele vai arrebanhar as pessoas. Então, a mente unificadora de Cristo, ela mostra isso. O que acontece? Não era um trabalho profissional. Você sabe por quê? Não havia remuneração. Aquilo que os pastores faziam, ninguém era obrigado ou persuadido a fazer nada. Não. Sabe? Não dependia da capacidade humana. Quando a gente vê aquilo que Cristo fazia, que ele realizava, mas tudo era essencialmente espiritual, atendendo ao chamado do Mestre. É isso que nós vemos os discípulos fazer, é isso que nós vemos o exemplo de Cristo. Então, para mim, eu nunca consegui responder essa pergunta e falar, qual a sua profissão? Eu nunca respondi que é pastora, porque essa não é a minha profissão, essa é a minha vocação. E eu fui vocacionada para isso por quê? Porque eu nasci para fazer isso. Muito bom. E faço com amor, e independente da remuneração, o meu salário é agradar a quem me chamou. Isso é vocação. Respondendo aí a pergunta, aqui para nós, ser pastor não é uma profissão. É uma vocação e a gente faz isso com amor. Quem nos conhece sabe muito bem que a cada dia a gente procura, né, nas nossas limitações, ser mais parecido com Cristo e cuidar daquilo que é dele. Porque, de fato, ele é o bom pastor, né? Muito bom. Então, vamos lá. Próxima pergunta aí. Já fiz muitas coisas terríveis. Ainda tenho perdão? Posso ser salvo? Ó, boa pergunta, hein? Olha só,
Pergunta interessante, tá? Você que fez essa pergunta aqui, a gente já vai discorrer aqui, mas eu já quero aqui citar uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, a gente começar aqui a falar referente aqui a essa pergunta. E diga-se de passagem, é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Porque às vezes elas ouvem de tal forma de dizer assim, cara, não tem perdão mais, acabou. Não tem jeito, mas eu já fiz coisas tão terríveis. E eu já ouvi pessoas falarem isso. Olha, já me falaram que eu fiz coisas tão terríveis que pra mim não tem jeito mais não. Ou às vezes, quantos de nós já não fizemos esse apontamento ou esse julgamento de dizer, ei, esse aí não tem jeito não. Esse aí não tem perdão pra ele não. Isso aí que ele fez, não tem jeito. Então vamos aqui ver aqui em Romanos 10:10 e a gente vai dar continuidade aqui para responder essa pergunta. Vou repetir ela aqui, ó. Já fiz muitas coisas terríveis. Ainda tenho perdão? Posso ser salvo? E algo que eu já acho interessante, que só da pessoa fazer uma pergunta dessa aqui, o coração dela já tá pulsando e Jesus já tá, como diz o outro, movendo algo na vida dela. Porque a pessoa chegar ao entendimento. Por quê que eu tô falando isso? Que tem pessoas que fazem coisas que são terríveis, são coisas que desagradam o coração de Deus, que são totalmente contrárias à vontade de Deus, e elas fazem normalmente como se entendesse que aquilo ali não é terrível. Agora, só da pessoa chegar e ter esse entendimento, que eu creio que é o próprio Espírito de Deus que leva a esse convencimento e dizer, olha para você ver, já fiz muitas coisas terríveis, ainda tenho perdão e eu posso ser salvo? Meu Deus, como que Jesus não alcança uma pessoa dessa? Sim. E aqui em Romanos 10:10 vai dizer assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, e aqui já vai a resposta para você aí, se você pode ou não receber perdão, se você pode ou não ser salvo. Olha aqui, ó. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E fala aqui também de você reconhecer. Porque fato é, o sacrifício de Jesus já foi feito, já foi realizado. Ele morreu por todos nós, morreu por quem fez coisas terríveis, morreu por quem anda na contramão, morreu porque aquele que se diz que acha que não tem perdão. Então Cristo ele já executou, já está feito, está consumado. E aqui ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você fez coisas terríveis, e como eu disse aqui anteriormente, se você chegou a esse entendimento, é porque de fato Jesus já está tocando no seu coração, porque não tem como isso vir de nós mesmos, se não seja do próprio Cristo na nossa vida. De levar você a esse entendimento que você fez coisas terríveis, chegou a esse entendimento, e aí eu posso receber perdão? Sim, você pode receber perdão. A partir do momento que seja onde que você estiver, da forma que você estiver, você fazer aqui com a sua boca, você confessar. Eu não estou falando de você fazer isso publicamente, embora nós também devamos fazer, porque todo aquele que confessar Jesus Cristo publicamente, ele vai também reconhecer diante do Pai. É o que a Escritura diz. Mas primeiramente, antes de você fazer com a sua boca, primeiramente você precisa crer no coração. Então você primeiramente precisa crer no seu coração e você falar, Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, e você pode ter certeza que a salvação ela é para você. É isso mesmo? É. E tem também aí, Washington, confere pra gente em 1 João 1,9, que vai dizer, né? Se confessar os seus pecados, João? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. E ele vai dizer, né? O Washington vai ler pra gente. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. É 1 João? 1,9. Ah, não, eu tô... Que isso? Eu falei... Tá errado aqui. Eu tô vendo aqui capítulo 5. É porque só viu 1 João. 1 João. Mas também não tá ruim, não. 1 João.
O 9. Só para ver se vocês estão atentos aí, tá? Uhum. É, lógico. Sim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diz assim, né? E a gente encontra também uma questão que pode ser a questão de muitas pessoas, né? Que falam, olha, eu cometi muitos erros, né? Quem sabe no meu passado, pelos quais eu já me arrependo e me arrependi muito, já pedi perdão para Deus. E eu sei que Ele tem, né? Me mudado a cada dia, mas eu não consigo me perdoar. E eu sofro muito com isso, né? O que eu devo fazer? Então, essa é a realidade de muitas pessoas. Então, primeiro a gente precisa começar declarando e acreditando nessas palavras, né? Que o Senhor diz, olha, se você crer no Senhor, se você confessar, Ele é fiel e justo para te purificar e te perdoar, não é de algumas coisas, de todas as injustiças, de tudo aquilo que você cometeu. E a gente pode observar que é algo tão maravilhoso, gente. O perdão é algo divino. O perdão é algo divino, é algo maravilhoso e é um ato tão importante, tão extraordinário, que certo dia Pedro, ele se aproximou de Jesus, ele perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí o Senhor responde para ele, ele perguntou, até 7 vezes? E ele falou assim, olha, Jesus com toda a sua sabedoria respondeu, não até 7. E aí ele responde, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar sempre. Só que por que eu estou falando, a pergunta aí é do perdão de Deus, só por que eu estou falando isso? Porque perdoar quem nos feriu são atitudes difíceis de serem tomadas se o Espírito Santo ele não habitar nos nossos corações. Porém, eu tenho notado que muitos têm até uma certa facilidade em perdoar alguém. Mais facilidade de perdoar alguém do que perdoar a si mesmo. Não são poucos os casos que eu conheci pessoas que cometeram, né, que perdoaram alguém que cometeu um erro com elas, mas não foram capazes de se perdoar. Não foram capazes de entender esse perdão de Deus. Então, esse sentimento de culpa, de remorso, às vezes que traz para a pessoa, e a pessoa perguntou-lhe assim, né, eu posso ser salvo? Então, perdoar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios que o ser humano ele pode enfrentar. Por quê? Porque isso está relacionado com a capacidade e dificuldade que cada um de nós enfrenta aqui dentro, né? Que tem de se amar e de se aceitar, igual quando a pessoa pergunta aí, eu já fiz muita coisa de errado. Será que eu posso ser salvo? O que é isso? É uma dificuldade em se perdoar, em receber o perdão de Deus, em entender que o perdão de Deus é algo sobrenatural, maravilhoso. Ele diz que se você reconhecer isso, que se você permitir isso sobre a sua vida, o perdão não vai acontecer. A verdade é que Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Então, por que eu oro pedindo? Na verdade, eu não oro pedindo, eu oro agradecendo e me apropriando do perdão de todos os meus pecados. É por isso que a gente precisa ter esse entendimento de que eu fui perdoado. Então, se não há esse entendimento sobre mim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não me perdoei e eu acabo entrando naquele lugar, tipo, Deus não pode me perdoar. Porque eu fiz muitas coisas ruins, eu fui muito mal. E nessas pessoas terem isso na sua mente, fiz coisas terríveis e essas coisas, as pessoas precisam entender, ninguém vai pro céu porque é bonzinho demais, ou vai pro inferno porque é ruim demais. Simplesmente porque às vezes nós não nos apropriamos do perdão de Cristo para nossa vida. O Freire não sentiu isso, não apropriou. Porque eu sou bom demais, eu vou chegar lá e a nossa natureza, quando eu falo nossa, eu falo da gente, né, um todo,
A gente ia chegar lá ainda rotando, ainda como diz o outro, né? Falar, eu cheguei aqui porque eu sou Batendo no muito peito, bom, né? eu paguei minhas contas em dia, eu dei esmola, eu fiz isso, aquilo, outro. Não, ou se não, cara, não, eu fui pro inferno aqui, igual nesse caso aqui, a pessoa, não, porque eu fiz coisas terríveis. Não, de forma nenhuma. Está consumado. O perdão de Cristo já foi liberado para nós lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Ali ele se fez maldito por causa de cada um de nós. Então, quando eu entendo isso, igual no caso dessa pessoa e fazer essa pergunta, uma coisa a gente sabe, tem consequências que a gente vai carregar em tudo, por toda a nossa vida, ou por um período da nossa vida de algo que nós fizemos. Mas o perdão do ato do pecado, quem tem poder para perdoar pecado? Somente Cristo tem poder. E foi o que ele fez, foi o que ele realizou. Então, quando nós entendemos isso, nós nos apropriamos desse perdão de Cristo para a minha vida, e aí a gente entra nessa questão que você falou. Tem muitas pessoas que já perdoaram, quem as feriu, quem as machucou, quem abusou, fez N coisas. Só que a pessoa vira e mexe a falar, eu não me perdoo por causa disso que eu fiz. E com isso, ela vai o quê? E nem consegue crer que Deus vai fazer isso. Porque se ela mesma não se perdoou, ela não vai conseguir se apropriar desse perdão do próprio Deus com ela. E é interessante, eu acho, porque eu quero falar isso, sabe, gente? Se você que está nos ouvindo, você sofre com isso, sabe? Com essa culpa com isso, mas eu fiz tanta coisa errada, será que Deus me perdoou? Ou ele já me perdoou, mas eu não consigo. Eu quero dizer isso para você, sabe? Você precisa se perdoar para ter uma vida abundante com Deus. Você precisa se perdoar para você conseguir receber esse perdão de Deus. Por quê? Porque todos nós temos uma tendência, gente, de exigir mais e mais de nós do que das outras pessoas. E talvez você ache que não mereça ser perdoado porque seus erros são maiores, foram mais graves do que os dos outros. Né? Aí não, mas fulano não fez isso não, mas eu fiz. O que é isso? É uma dificuldade de se perdoar, uma dificuldade de compreender que o perdão de Deus te alcança a partir do momento que você reconhece sobre a sua vida. Agora, você precisa não se lembrar, por exemplo, o tempo todo, porque isso não resolve. Você ficar se martirizando, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Isso não resolve. Por que isso não resolve? Na Bíblia não existe nada que fale especificamente, por exemplo, tá, detalhadamente, sobre perdoar a si mesmo. Mas há um princípio sobre o perdão que deve ser aplicado. Por exemplo, quando Deus nos perdoa, a Bíblia fala o seguinte, acredito que é em Jeremias 31, 34, a Bíblia vai falar o seguinte, porque o Senhor diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A gente fica lembrando, né? E não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa palavra não quer dizer que Deus se esqueça das nossas falhas, tá? Que ele ignora, mas que ele escolhe não levar em conta. Agora, se ele escolhe não levar em conta, se você entendeu que Cristo te perdoou, que foi por você esse sacrifício, por que você ainda está levando em conta aquilo que Deus não leva mais em conta? Na verdade, é a misericórdia e a graça, todos os dias. E a palavra dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Essas são as causas de nós não sermos consumido. Então, você se levantou, vamos usar um exemplo assim, você se levantou de manhã, meu filho, você acordou, respirou, veio as misericórdias do Senhor se renovou mais uma vez sobre a sua vida, graça, perdão, misericórdia, é isso que nós precisamos entender. E é muito bom também, né, Oxe, a gente lembrar que Deus não escolhe perdoar um filho e condenar outro. Não. Deus não faz acepção de pessoas. O perdão é para todos, aqueles que decidem e querem se apropriar. É o que nós vimos. Não existe isso, uma filha de Deus falar, você eu vou perdoar, você não. Você eu vou perdoar, você não. O perdão é para você, a salvação é para você. É o que nós falamos aqui da questão da ninguém vai para o céu porque é bonzinho demais ou para o inferno que é ruim demais. Sim. Simplesmente ambos, por não receberem e reconhecerem o perdão e a misericórdia de Deus sobre a vida delas. E é um ponto também, sabe? Eu quero falar isso para você. Se Deus te perdoou, por que você não se perdoaria? Sim. Se Deus te perdoou, se Deus liberou sobre a sua vida, te alcançou e Ele está te perdoando, por que você não deve se perdoar? E faz Pelo contrário. Às vezes você vai estar com a vida toda travada,
tudo parado, e né, um exemplo, o pessoal, não, mas eu já perdoei fulano, mas a minha vida tá toda parada, toda travada. Tá, mas você já parou e você entendeu que da mesma forma você perdoou lá, você foi perdoado? Você só pôde liberar o perdão, porque às vezes as pessoas falam, eu liberei perdão, só que no fundo, se ela diz que ela liberou perdão, mas ela continua com essa acusação, com essa condenação, na verdade ela não liberou perdão. Na verdade, ela não conseguiu se libertar disso ainda, porque quando a gente chega a liberar perdão, a gente está deixando bem claro, cara, isso aqui não pode mais me afligir. Então, se eu fico voltando ali naquilo que eu já pedi perdão, que eu entendi que eu até liberei a pessoa, eu sempre me volto naquelas questões, então dá-se a entender que eu ainda não liberei o perdão de fato. Às vezes, se por um lado, por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar o outro do que a si mesma. Tem aqueles que não conseguem perdoar o outro porque não entenderam que foram perdoados. E aí, continua da mesma forma. Exatamente. Então, assim, você só vai mudar, como diz o outro, só vai mudar de cadeia. Né? Mas vai continuar aprisionado. Então, olha, dê a volta por cima com Jesus. Sabe? Entenda que você foi perdoado. A verdade é que você não pode mudar as coisas que você fez. Está feito. Agora, um fato inegável é que você pode dar a volta por cima e escrever um novo começo na sua história. E o melhor de tudo, Jesus está com você. O perdão é para você, a salvação é para você, a graça é para você. E a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. E ele também disse, olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos, eu vim para os doentes. Sim. Sabe? Então, assim, é muito importante que você entenda isso, sabe? Perdoe-se e receba o perdão de Deus. Não deixa mais com que a culpa venha te excluir desse ato tão maravilhoso que é o perdão. Não deixa a condenação te excluir disso, sabe? Eu te recomendo hoje, sabe? Tira um tempo. Vá, sabe, você com Deus e abre o seu coração para Ele. É importante que você fale isso. Você precisa se ouvir perdoando a si mesmo. Fala, Senhor, eu quero sentir o seu perdão, mas antes eu entendo, eu quero me perdoar. Hoje eu libero perdão para mim mesmo. Eu quero me liberar da culpa, eu quero me liberar da condenação, eu quero me liberar da dúvida, eu quero me liberar do medo de não ser salvo. Eu quero me liberar disso. E eu tenho certeza que isso vai definir um divisor de águas na sua vida. Até mesmo por isso que a gente fala que é reconhecer. Porque nenhum de nós temos o poder por nós, de sermos salvos. Não temos esse poder. Não, ninguém por isso, tem. Ninguém tem. Da mesma forma que nós não temos o poder de condenar ninguém ao inferno. Então, por isso que você precisa reconhecer. Quando a gente fala reconhecer Jesus como aquele que te perdoa, porque o único que pode perdoar pecado. Por isso, é aquele ditado, aceita, reconhece e vai viver a sua vida, porque o perdão já foi liberado. O perdão já foi derramado sobre a sua vida. Então, o que você precisa fazer é reconhecer. E você que nos fez essa pergunta aqui, se você porventura ainda não tiver feito isso, ou você que está nos assistindo aí, se você também tinha essa dúvida, olha, o único que pode perdoar pecados e o único que tem salvação para nossa alma é Jesus Cristo. Não existem vários tipos de caminho. O único caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ainda não fez esse ato de confessar, de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, eu aconselho você nesse dia a fazer isso, a você se examinar e entender que fora de Cristo não há salvação. Não há salvação. Porque senão você vai ficar com a sua vida toda parada, você vai ficar se culpando, sendo que nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, então ali existe algo a você seguir, né? Algo a você desenvolver. Se você está em Cristo, nenhuma condenação sobre a sua vida. Então você que não fez essa pergunta aí, receba a salvação. A salvação já foi liberada sobre a sua vida. É só você reconhecer Jesus. E como eu disse, consequência de algumas coisas que nós fazemos, elas vão perdurar por um tempo, por longos tempos. Mas você precisa entender
que a salvação de Cristo ela já foi liberada sobre a sua vida. Eu vou emendar aqui, Washington, com a Sim. pergunta que fizeram aqui, que está dentro desse assunto também. Claro, já aproveita e mete bala. Que a pessoa pergunta, explica o que é pecado. Boa. Né? Porque a gente está falando sobre o perdão, coisas né? terríveis. E às vezes essas coisas terríveis que a pessoa está falando, ele identificou que é o pecado, né? Porque é o pecado que nos afasta de Deus e nos leva e a aí, se não o que arrepender, nós não temos a salvação. o que acontece? Tem um entendimento assim que eu particularmente tenho recebido, tenho aprendido com Deus mesmo nos últimos tempos. Nós recebemos uma informação sempre, né? Sempre recebemos a informação sobre o pecado e a gente fala, o pecado, e a gente se conecta muito, liga muito à questão da prática, de fazer algo errado. Então, para nós, o pecado é isso, né? Então, eu estou pecando, então eu estou errando, estou fazendo algo errado e é pecado. O que acontece? Pecado é tudo aquilo que transgride, que corrompe a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Então, tudo aquilo que fere o caráter de Deus, tudo aquilo que vai contra a amabilidade de Deus, a pessoa de Deus, é classificado como pecado. Só que é o seguinte, desse modo, o homem que peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Então, o pecado não é só eu fazer aquilo que não agrada a Deus, mas fazer aquilo que diretamente o desagrada. Então, quando nós observamos, existem várias, exaustivas vezes que há menções na Bíblia sobre o pecado, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. E nós podemos observar isso, que o significado do pecado e tudo que envolve. Eu tive uma compreensão assim que Deus trouxe, tem trago para mim nesses últimos dias, que o pecado, na verdade, ele não está somente ligado a você errar. Então, a gente linka ali, eu errei, estou errando e tal. O pecado, ele tem em si a sua maior incidência quando você rompe com o relacionamento. Então, eu não estou distante de Deus porque eu fiz algo de errado. Em primeiro lugar. Então, a gente se conecta muito com esse negócio. Eu fiz algo de errado, estou longe de Deus. Não. Você, por estar longe de Deus, você pecou. Você errou, você transgrediu, você quebrou aquilo que é o mais importante. Por quê? Porque o que Jesus veio fazer foi o quê? Foi tirar o abismo que havia entre o homem e Deus, não foi isso? É porque houve uma ruptura, né? Quando Adão... Houve uma ruptura aonde? No relacionamento. Só que a gente foca tudo aonde? No pecado. Tá? O pecado, ele aconteceu como um erro secundário de primeiro por quê? Porque Adão, o que ele fez? Ele corrompeu o relacionamento. Ele foi contra a confiança no relacionamento. O que o Criador falou? Não come. O que o Criador falou? Não toca. O que é isso? Quando você dá uma palavra para alguém, tá? E ela te decepciona, o que você fez? Você abalou o relacionamento. Então, como consequência disso, o que eles foram lá e fizeram? Tiraram o fruto, comeram e aconteceu toda a história que a maioria de nós aí sabe, né? Ou pelo menos sequer ouviu falar. Então, o que acontece? Ao nós olharmos a questão do pecado, né? O que significa pecado na Bíblia? Como eu falei, existem vários termos que são empregados para a gente referir ao pecado, tá? Possuem diferentes significados. Por exemplo, antes também é importante entender de quais termos algumas vezes são utilizados para a gente referir ao pecado, né? No mau sentido amplo, né? E genérico do exemplo. Por exemplo, o mal físico, né? Doenças e etc. Mesmo que esse mal genérico seja em análise, resultado e consequência, isso pode ser também uma coisa decorrente do pecado. Tá? Por quê? Porque por causa do pecado, tudo que está em nós foi afetado. Sim. Inclusive a nossa saúde. E entre outras coisas, né?
Entre outras palavras, é correto a gente afirmar que o pecado é o mal numa categoria específica, de forma bastante resumida, que a gente pode definir como mal moral. O que é o pecado? É um mal moral. Por quê que é um mal moral? Porque, por exemplo, quando a gente vai referir-se às palavras hebraicas, por exemplo, ao pecado, significa como algo de desviar-se do caminho, tá? No sentido de um erro deliberado, ou seja, é uma coisa que é corriqueira, prática, né? que é uma prática Estilo constante, falta de integridade. Quando você ouve a palavra pecado, a gente consegue encontrar todas essas derivações, tá? Então, é um desvio, errar o alvo, estar no sentido errado do caminho, erro deliberado, ou seja, uma liberdade, falta de integridade, desonestidade, iniquidade, afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. E muitas outras que eu poderia dizer aqui. Por exemplo, existe uma palavra hebraica que, né, não vou saber falar o nome dela aqui, mas, enfim, existe uma palavra que ela vai definir o pecado como que transmite a ideia de revolta e rebelião. Então, você entende aquilo que eu falei no começo, que o cerne do pecado está na rebeldia, do relacionamento. Quando eu me volto contra Deus, quando eu me rebelo contra Ele, aí eu peco. Entendeu? Então, é nesse sentido que essa palavra fala. E isso vai sempre implicar numa culpa moral, que vai fazer a gente fugir impiamente das regras estabelecidas. Então, se você for observar, gente, só pela graça de Deus, porque constantemente a gente está em rebelião. Com certeza. Porque constantemente a gente está o quê? Andando dessa forma, estamos nos distanciando daquilo que Deus quer para nós, estamos em constante rebelião quando nós estamos resistindo àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, o pecado é um mal moral, é algo que vai contra o caráter, é algo que fere o relacionamento de Deus. Não é só algo que se trata do certo e do errado, trata-se daquilo que é mais importante, que é o relacionamento, a intimidade, o envolvimento com Deus. Que quando eu rompo esse relacionamento, eu passo a viver em rebeldia, que vai me levar a pecar. Tá? Então, o pecado, esse sentido, o pecado, ele entra na humanidade justamente nesse sentido. Quando Adão e Eva livremente resolvem pecar contra o Senhor. O que eles fizeram? Qual foi a proposta? Aqui, se vocês comerem isso aí, vai ser igual a ele. Vocês vão ser igual a ele. Então, a primeira proposta foi essa, corrompeu-se o relacionamento. O erro foi só consequência. E é isso que a gente precisa entender, que o pecado é justamente isso. Tá? A partir dali, o pecado contaminou a natureza humana de tal forma que fez com que os homens se encontrassem num pleno estado de depravação, incapaz de se livrar do pecado e fazer o bem em sua relação com Deus. Por isso foi necessário Jesus vir, fazer toda essa obra, porque o maior mal do homem é estar longe de Deus. Sim. Por isso que tem pessoas que tentam, por exemplo, viver uma vida sem pecado, mas uma vida que está longe de Deus. Gente, não tem jeito. Lembrando que mesmo a gente, né, seguindo, a gente estando... Você vai pecar. Você vai pecar. Uma diferença, a gente gosta sempre de explicar isso, deixar muito bem explicado, que existe uma diferença entre desobedecer e desobediente. Existem pessoas que se deleitam, elas vivem na prática do pecado. Elas amam, elas convivem naquilo como se fosse um estilo de vida. Agora, eu estou em Cristo, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, me apropriei da salvação, eu reconheci, tá? Então, você só vai parar de pecar, você sabe quando? Quando Jesus vier te buscar. Porque enquanto você estiver aqui, você vai errar, você vai falhar. Mas espera aí, tudo tem como a gente também ter vamos dizer, uma ponderação. São coisas que outrora eu fazia, que eu não faço mais, que eu sei que vai contra o caráter de Deus. Igual como eu disse, você vai errar no trânsito, você vai errar dentro da sua casa, você vai errar na rua, você vai às vezes falar uma coisa que você não deveria ter falado. Então são coisas que as pessoas precisam entender, porque elas acabam achando que
Ah, não, o crente, o cristão, vamos dizer assim, né, que na nossa maioria aqui é cristão, seja protestante, praticante, enfim, vai dizer, ah, não, crente não peca, crente não... Não, a gente erra, a gente falha, mas a gente, todas as vezes, a gente tem que estar próximo de Deus, porque um pouquinho que a gente está longe de Deus, a gente erra, a gente peca. Agora, se eu me afastar ainda mais, aí eu vou viver na prática do pecado. Há uma coisa assim, importante que eu queria falar aqui também sobre a questão do pecado. Gente, há uma diferença de pecado para erro. Com certeza. Tá? O que é pecado? Rebeldia contra Deus. O que fere a moral, o caráter, a integridade, que rompe com a aliança. Tá? Washington, pode ser que eu errei, mas não pequei. Sim. Tá? Então a gente precisa entender isso, gente, porque senão você vai falar assim, mas nunca vou conseguir. Gente, a gente tem que aprender a fazer a distinção de pecado para erro. Existe diferença. Às vezes, por exemplo, você cometeu um erro, que aquilo ali não se classifica como uma rebelião, uma rebeldia contra Deus, contra algo que está rompendo o seu relacionamento com Ele. Porém, é um erro. Por quê? Porque você é humano. Eu sou humana, então nós vamos errar. Então, muita gente confunde, acha que não foi liberto, que não recebeu perdão. Porque eu estou errando. Meu Deus, deixa eu te contar, isso você vai errar até que ele venha. O camarada está lá na empresa dele, ele erra alguma coisa e gera um prejuízo lá na empresa, alguma coisa. Ah, não, cara, eu pequei aqui porque eu gerei... Cara, você quis fazer aquilo? Agora, se você quis, aí é totalmente diferente. É igual a diferença de pedir desculpa e pedir perdão. Né? Existe diferença entre você pedir desculpa. Alguém pisou no seu pé, você vai pedir perdão ou desculpa? Aí pisei no pé de alguém. Então, também existe essa diferença do erro com a questão do pecado. É por isso que tudo isso se baseia, eu falo que às vezes tem muitas pessoas, e a palavra de Deus, Oséias 4:6, vai falar que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que se baseiam e às vezes... Eu não estou falando que a gente não tem que buscar informação. Inclusive, nós estamos dentro de um meio, de uma plataforma que é cheia de informação, que é o YouTube. Mas a gente tem que ter um filtro, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas que tem hora que falam algumas coisas acerca do pecado, acerca dessas coisas que nós estamos falando, de todos esses assuntos aqui, meu Deus do céu, que você vai ver que é sem informações sólidas, informações que de fato vão fazer algo na vida delas ali. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem pessoas que falam, não, minha filha, eu vou falar com você, uma coisa fato e você falou isso no começo que a gente... começou a responder aqui sobre essa questão do pecado. Seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, pecado é pecado. Não tem conversa. Sim. Pecado é pecado, que é rebelião contra Deus. Porque desde lá no início houve-se a ruptura. Por isso que nós nós carecemos da misericórdia de Cristo sobre a nossa vida, que Ele veio e fez o quê? Essa reconciliação entre nós e o Pai. Porque outrora nós estávamos o quê? Estávamos longe, estávamos afastados. Então, quanto mais longe de Deus eu tô, mais eu vou viver na prática do pecado. Então, você precisa entender que às vezes você tem errado, né? Às vezes você tem falhado e você tem intitulado aquilo como se fosse um pecado na sua vida. Ah, não, eu pequei. Gente, peraí, calma aí. E às vezes muitos até desistiram, falaram, não tem jeito não, só peco. Eu sou isso, sou aquilo, aquilo pecar, outro. a gente vai pecar, a gente vai errar, nós não somos perfeitos, mas nós temos um Cristo que é perfeito, que tem nos aperfeiçoado. Nele nós podemos. Nele sim. Na natureza dele em nós é possível. Ele tem nos aperfeiçoado dia após dia. Então você precisa também de ter esse entendimento sobre essa questão. Porque se a gente for olhar nessa questão, eu pequei, não tem jeito. Você vai ver lá em Lucas 15, né, aquele filho que fez o que fez, né, a parábola que Jesus conta, uma das, né, dentro de Lucas 15. Aquele filho fez o que fez ali e tudo, e chegou a hora que ele caiu em si. Ele volta e fala, Senhor, Pai, pequei contra ti, somente contra ti. E ele automaticamente o pai recebe ele ali de uma forma linda, maravilhosa, que é com cuidado, que é com amor. Então, pecar, a gente vai pecar, mas eu tenho que o quê? Em todo tempo? Me aproximar de Deus. Tem a pergunta, né, Washington? Por exemplo, é possível ficar livre do pecado? Quando você for para agora, tem jeito. O homem por si mesmo, gente, ele não possui qualquer capacidade de se libertar do pecado. E nem de ser salvo. Porém, por si mesmo, através da obra redentora de Cristo, isso aí, tá? Que providenciou a salvação do homem do pecado. Essa salvação, no entanto, basicamente ela ocorre em 3 estágios.
tá? Então, primeiramente, o homem ele é liberto da culpa do pecado. Então, ele recebe o perdão de Deus através da justificação, um ato pontual do próprio Deus, certo? Depois de redimido e liberto do poder do pecado, num processo que dura toda a vida. Sim. Que é o que nós estamos falando aqui. Dura toda a vida, a qual a Bíblia chama de santificação, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, eu sou liberto da culpa. Porque eu recebi de Deus através da justificação. Então, são 3 estágios. Justificação. Eu fui justificado, eu fui liberto da culpa, Deus tirou isso de mim. Agora vem o segundo processo, que é a santificação, que vai acontecer a vida toda. Tá? E é isso que a gente tem que entender quando você fala, mas eu não vou conseguir. Vai, você está no processo de santificação. Por fim, a Bíblia diz que o homem vai ser definitivamente livre da presença. Gente, hoje, por meio de Cristo, o que a justificação fez conosco? Ele nos livrou do poder do pecado. Sim. Tá? Então, aí vem a justificação, vem a santificação, e agora, por terceiro, vai acontecer o que com a gente? Vai acontecer a redenção. O que é a redenção? Nós vamos ser livres da presença do pecado. Porque você concorda comigo que hoje, aonde você vai, o pecado está. Com certeza. A presença do pecado. Com certeza. Só que o que a Bíblia diz? E o pecado já não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque nós somos justificados. É igual naquele caso. E a redenção vai acontecer quando Jesus voltar. Exemplo, né? Um exemplo, eu sou um escravo, tá? Eu aqui, o Washington, sou escravo. E aí vem uma pessoa e me compra, né? Eu tô debaixo de um poder. Há algo que rege sobre mim, que me domina. Eu sou de algo. E aí vem e me compra ali. Te comprei, beleza? Agora você é livre. Então, me é tirado ali aquelas amarras, ou é aberto a jaula, sei lá o que é a cadeia, né? A jaula. Faz a jaula também. Aí eu sou livre. Então ali agora eu alcancei a liberdade porque alguém veio e pagou, porque eu não tinha condições de pagar para me ser livre. Você não tinha nem a possibilidade. Eu não tinha possibilidade. E de fato, para o homem é impossível ser salvo. Mas para Deus, tudo é possível. Então, sem Jesus, é impossível a salvação. Isso eu posso te afirmar. Podem falar o que quiser, podem trazer vários... mas Deus é amor. Com certeza, concordo. E a Bíblia nos mostra sobre isso. Mas, se tratando da salvação, sem Cristo, é impossível você ser salvo. É impossível. E aí, veio ali, pagou-se aquele preço ali para mim, chegou e falou, olha, você tá livre agora. Beleza, tô livre. Se eu quiser, por mim mesmo, agora já não tem mais aquele império, aquele domínio, aquele senhor. Você foi livre do poder do pecado. Ou seja, agora você tem, a opção de escolher. É aí que eu ia entrar. Antes você não tinha. Aí, detalhe, eu pego e vou fazer o quê? Não, eu vou voltar lá pra mão daquele que outrora me escravizava. Vou voltar pra jaula. Vou voltar pra jaula. É o que o apóstolo Paulo fala, olha, como que vocês regressam tão rápido dessa forma? Em Romanos nós vamos ver em algumas passagens falando sobre isso. Cara, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Como a gente volta a nos tornar cativo? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque já foi conquistado para nós, chegou e pagou essa conta, essa dívida, acho que Colossenses, né? Não me lembro aqui agora, vai falar sobre isso. Era uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Foi paga por todos nós, você querendo ou eu querendo, foi pago. Pronto, acabou. E agora nós temos esse direito, nós não estamos mais sobre esse poder. Agora nós podemos escolher se eu vivo nessa prática de escravo do pecado ou se eu vivo livre em Cristo Jesus. Só falando aqui, só corrigindo sobre os 3 estágios que eu falei. Sim. Primeiro é a justificação, segundo a santificação e o terceiro estágio é a glorificação. No primeiro estágio, né, o Senhor, ele te justifica, tira a culpa de você, ele livra você do poder do pecado. Sim.
certo? Só que somente na glorificação é que nós seremos livres da presença do pecado. Porque hoje, se o pecado não tem poder sobre você, a presença dele vai estar em todo lugar. Em todo lugar, a presença do pecado está. Agora, na glorificação, é o que fala que vai acontecer em 1 Coríntios 15, fala que vai acontecer o quê? Que nós seremos redimidos num corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Então, aqui está falando o quê? Que, portanto, qualquer um que está vivendo nesse mundo, isso aqui, Washington, olha, para a gente concluir, mesmo justificado, mesmo redimido, ele está sujeito ao pecado. Sim. E isso aí está em 1 João 1:8-10. Está aí em 1 João 1:8-10. Porém, o Espírito Santo Auxiliador, enviado pelo Pai e pelo Filho, capacita aquele que foi feito uma nova criatura em Cristo, a não deixar que o pecado, por meio da sua velha natureza, domine a sua vida. Que está em Romanos, onde você citou, Romanos 6, sim, do 1 ao 13, você vai encontrar Romanos 8, do 1 ao 4, você vai encontrar essa menção. 1 João 1, do 8 ao 10, está falando isso mesmo? Se dissermos que não temos pecado, isso, é esse mesmo, enganamos-nos nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, o que nós lemos. Então, né? se nós dissermos que não temos pecado... Em Romanos 3, 23, você já deixa pecando. Bem claro, né? E exato, aí que entra, que eu gosto sempre de falar isso quando nós estamos lá na igreja, na oportunidade de ministrar a palavra, e eu falo que isso é para quebrar um conceito que foi, às vezes, imputado, foi colocado sobre a vida das pessoas, de achar que se tá dentro da igreja é gente perfeita. Não, ali é ser humano. É pelo contrário. Muito pelo contrário. Ali tem gente ali... É um ajuntamento de gente imperfeita de gente imperfeita, de gente avacalhada que tá buscando ser melhor. De pobre, miserável, pecador. E diga-se de passagem, sempre cabe mais 1, 2, 3, 10, sim, 15, 20. E aí eu sempre gosto de citar esses dois versículos, que é Romanos 3, 23, que fala, pois todos pecaram. Então ali todos estão no mesmo nível da questão de que todos nós pecamos e carecemos e dependemos do mesmo Deus. E aí Eclesiastes 7, 20, se eu não me engano, também vai dizer que não há um único justo na terra e alguém que faça o bem. Então, se você tem ouvido isso, ou se por algum motivo você tem estado dentro de uma congregação, ou você tem ouvido pessoas que se dizem amar a Cristo te falando que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, que a igreja é um lugar onde que as pessoas não erram, ou às vezes você tem se deparado com uma pessoa que se diz cristão, seja onde que for, e ela tem levado isso aqui. Questione. Porque a palavra de Deus é bem clara, todos os pecados. Eu reconheço que eu peco. Ah, mas você é pastor. Sim, mas eu erro. Eu falho, eu cometo pecado, mas por isso que eu preciso todos os dias estar constantemente colado em Deus. Porque se eu estiver afastado dele, eu vou dizer para o seu negócio, o pecado, a presença do pecado, ela está em todos os lugares, mas também, assim como o Senhor também está em todos os lugares. Então, se eu estou ali passando por alguma luta, alguma dificuldade, a Bíblia vai dizer, foge da aparência do mal. É isso que nós precisamos fazer. O mal está à porta. Né? O mal está aí. É o que Deus falou com Caim. Caim, deixa eu dizer algo para você. Caim, antes de Caim, né, que ali intentou contra a vida do seu irmão, matou o seu irmão, Deus falou com ele, Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Então, se porventura você tem se encontrado em situações e ali tá difícil, deixa eu dizer, você pode estar orando 24 horas por dia, meu filho. Minha filha também. Você pode estar orando, você pode estar jejuando, deixa eu te falar, foge da aparência do mal. Não adianta você estar ali, foge. Isso é ter sensibilidade e sabedoria. É isso que nós precisamos entender, porque se nós não observarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor está falando, o que vai acontecer? Aquele exemplo que eu dei. Você já foi liberto. Jesus já pagou um preço por você. Esse Senhor que eu estava dando o exemplo, nós estávamos nas garras do diabo. O que era certo para nós era a condenação eterna. Mas Cristo veio, nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino
do seu eterno amor. Então, você é livre, você foi comprado por um bom preço, não por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, não torne de novo ao jugo de escravidão. Não se coloque novamente no poder do pecado sobre a sua vida. Então, o que você precisa fazer, explicando aqui e resumindo aqui, o que é o pecado? É a nossa rebeldia. É a nossa quebra de aliança com Deus. E o que eu preciso fazer todos os dias é nos arrepender. Todos os dias entender a graça de Cristo sobre a nossa vida. E a cada dia estarmos mais próximos do Senhor até que Ele venha. Aí, lá de fato, eis que tudo vai se fazer novo. É Apocalipse 21, né? Um novo céu, nova terra. Essas coisas que são o pecado, que nos tira a paz, que nos afasta de Deus, não mais haverá, porque eis que tudo novo se fará. Amém. É isso aí? Respondido aqui as perguntas que nós separamos aqui. Na outra quinta-feira, nós estaremos aqui novamente, nós vamos estar passando para você a programação também direitinho, tá bom? Então, olha, que Deus continue abençoando a sua vida, espero que esses assuntos que nós discorremos aqui tenha sido relevante para você, o seu questionamento aqui tenha sido atendido, tá? Porque essa é a nossa preocupação e nós estamos abertos, se porventura às vezes o nosso tempo aqui ele é limitado, mas vocês têm acesso a nós, você pode nos chamar lá no Instagram, tá? Se você quiser conversar mais acerca de algum assunto ou alguma coisa aqui que você às vezes ficou com alguma dúvida, tá? Não fique com essa dúvida e não precisa você esperar chegar o outro questione para você falar. Não, pode nos chamar, que nós estamos aqui para poder te orientar, para poder te direcionar aqui dentro daquilo que nós venhamos conseguir. Se caso a gente não conseguir, nós vamos buscar ajuda, que nós não temos vergonha, nós não temos humildade aqui para pedir ajuda também, tá? Então, Deus abençoe a sua vida, que esse podcast aqui possa ter somado, possa ter sido relevante na sua vida. Eu vou pedir você aí que ainda não deu o joinha aí, que às vezes a gente fica tão aqui envolvido, aqui assistindo, a gente esquece de dar o joinha. Dá o joinha pra nós aí, compartilha aí, se inscreve no canal, divulga aí também essa mensagem aí pros seus amigos. E no mais é isso mesmo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você fazer parte de todo esse sonho, né, que o Senhor tem colocado para nós e você tem sido parte dele. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento para você, que você tenha um restante de semana abençoado, um final de semana abençoado também com a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima quinta-feira. É isso aí, muito obrigada, gente, um grande abraço para vocês, até a próxima quinta-feira e fiquem com expectativas, porque eu tenho certeza que os próximos dias eles trazem coisas muito especiais para nós e para vocês também. Um grande abraço e muito obrigada por estarem conosco e até a próxima.